noite para todas as pessoas. E hoje a gente vai fazer o nosso quadro Memórias e Histórias. E vamos começar com uma história. Uma obra clássica da literatura feminista, Um Teto Todo Seu, escrito por Virginia Woolf em 1928, onde ela abordava as dificuldades enfrentadas pelas mulheres numa sociedade em que a expressão literária das mulheres, o acesso das mulheres ao conhecimento era muito tolhido. E aí, fazendo uma analogia, se Virgínia, naquela época, fosse homossexual, ela provavelmente também destacaria os desafios comuns de visibilidade, de reconhecimento e conquistas de espaço na sociedade, comparando as experiências tanto das mulheres quanto da comunidade LGBTQIA+. Essas perspectivas, elas enriquecem e muito a reflexão sobre a exclusão, sobre a busca de igualdade nos mais diversos cenários. A falta de estudo, a falta de literatura, a falta de representatividade LGBTQIA+, tem impactos que são muito significativos, né? Dificulta a compreensão das questões específicas que são enfrentadas pelos mais diversos grupos, e prejudica a criação de políticas públicas efetivamente eficazes e inclusivas. Ademais, a ausência que a gente tem de visibilidade, de referências que possam contribuir para a perpetuação de estereótipos que são prejudiciais e para o isolamento social de pessoas LGBTQIA+. Nesse contexto, a ciência e a pesquisa, elas desempenham um papel crucial na promoção da diversidade, da valorização e das experiências diversas e combate à discriminação. A revista Ciência da Informação, no mês do orgulho LGBTQIA+, resolve, então, fazer uma conversa com o Dr. Henry, que eu pedirei a licença de chamar do meu amigo Henry, um cientista social LGBTQIA+. E eu vou fazer para ele algumas perguntas para a gente ver a perspectiva de quem vive isso. Henry, com as suas experiências pessoais, né? Como isso influenciou a tua pesquisa, a tua abordagem ao estudar questões LGBTQIA+. Primeiro, um agradecimento muito especial pela oportunidade de, no mês do orgulho LGBT, QIA+, no mês em que a comunidade celebra a vivacidade, né? Celebra o orgulho e, ao mesmo tempo, encampa sua resistência e sua luta por dias melhores, poder conversar com o periódico Ciência da Informação, pioneiro em ciência da informação no Brasil. Então, também peço licença para lhe chamar a Poliana de minha amiga, e conversar com você, minha amiga Poliana, sobre um tema tão caro à minha existência. As minhas experiências enquanto pesquisador, né, no campo da ciência da informação, elas começam com os grupos minorizados socialmente ainda no mestrado, né? Lá, especificamente, a gente fez um olhar pautando informação e tecnologia no contexto da afrodescendência. Não tardou muito para direcionar o olhar para as pessoas LGBTQIA+. E aí, sobretudo, quando eu já estava professor, e sobretudo acolhendo orientandos e orientandas que, em sua existência, abrigam alguma identidade da sigla, né? E aí a gente foi desenvolvendo um eixo, né, dentro dos meus interesses de pesquisa científica em ciência da informação, a gente foi desenvolvendo um eixo
tendo esse contexto da comunidade LGBTQI a mais, né? Obviamente, Poliana, essa pautar as questões LGBTQIA+, cientificamente, elas implicam em dizer de que tipo de ciência a gente fala e que tipo de ciência a gente constrói. Necessariamente é uma ciência que supera a dicotomia pesquisador-objeto, a premissa de um distanciamento, para construir itinerários de uma pesquisa, né, de uma ciência posicionada, comprometida, sobretudo com a redução de desigualdades, de preconceitos e com todas as formas de opressão. Dito isto, enquanto pessoa LGBTQIA+, e atuando no campo científico, eu penso que o primeiro impacto que a gente gera enquanto pesquisador é a produção de uma ciência muito mais humanizada, muito mais pautada nas dores e também nas alegrias de se ser quem é, né? E que tem a potência de responder problemas muito mais reais das comunidades estudadas, e, acima de qualquer coisa, que pessoas LGBTQIA+, ocupem esses espaços de produção científica, ocupem esses espaços de protagonismo na ciência, de protagonismo científico, né? Com toda a tranquilidade para ser quem são, confortáveis em suas peles, confortáveis em suas existências. Às vezes eu até tenho uma dor. Isso não deveria ser pauta, sabe? Me dói. Mas é a realidade que a gente ainda tem hoje em dia, né? E assim, você começou a falar sobre isso, mas te peço para aprofundar, né? De que forma a representatividade na ciência, né, é importante para você e para a comunidade. De um modo geral, historicamente, os corpos LGBTQIA+, eles foram colocados, ou pelo menos houve tentativas, inclusive institucionais, de colocar as pessoas LGBTs dentro de lugares específicos. E, sobretudo, lugares para não serem vistas. A história da comunidade nos diz isso. A história da comunidade nos diz o quanto nós tivemos que lutar e resistir para construir, e construímos dias melhores, né? Então, a partir desse histórico, a gente também percebe que a gente foi reinventando a nossa história e, num processo de luta muito profundo, desconstruindo os estereótipos, desconstruindo esses lugares específicos que deveriam ser ocupados por pessoas LGBTQIA+, sobretudo lugares de não destaque, para ocupar os lugares de destaque, para ocupar os lugares de visibilidade. E isso aconteceu em diversos campos, né? Na política, na economia, e também na ciência, né? Então, a gente tem um processo de muita resistência, em que, para se construir um futuro diferente daquele que a sociedade patriarcal, machista, cis-heteronormativa nos impunha. E houve muito sangue derramado, né? E quando a gente faz essa memória, a gente precisa saudar, a gente precisa reconhecer todas as pessoas LGBTQIA+, que ao longo da história da comunidade foram fundamentais para que hoje a gente tivesse alguns direitos constituídos, que a gente tivesse, que a gente pudesse ocupar, inclusive, lugares de representatividades em todos os campos da sociedade. Especialmente na ciência, né, que é o lugar em que eu atuo e ocupo enquanto pesquisador, isso não tem sido diferente. A gente vê
cada vez mais mulheres lésbicas, homens gays, pessoas transexuais, pessoas não binárias, pessoas com deficiências, corpos negros, realizando pesquisa científica, publicando livros científicos, apresentando trabalhos em congressos científicos. E o bacana, Poliana, é que não é só sobre a pauta LGBTQIA+, né? A gente tem dito que qualquer pessoa LGBTQIA+, pode dedicar a sua vida e a sua carreira científica e construir a pesquisa sobre o que ela quiser, inclusive sobre sua própria comunidade. É claro que o avanço nas pesquisas científicas sobre a comunidade, entendendo principalmente as dinâmicas de preconceito e como se estrutura a LGBTfobia no país, nos permite encontrar recursos para combater. Quando a gente conhece aquilo que nos aflige, inclusive de forma científica, a gente vai ter mais recursos para contornar as práticas sociais de preconceito contra uma comunidade tão diversa, tão bonita, mas que tem a potência de se orgulhar e com tranquilidade e resistência, se colocar no mundo. E tem que se orgulhar mesmo, porque assim, se você nasce branco, de olhos azuis, né, sua vida é mais fácil. Homem, sua vida é mais fácil, né? Se você nasce diferente desse estereótipo, sua vida vai ser muito mais difícil. Então, olhar para você, né, é para bater palma, né? Todo o caminho que teve que ser trilhado difícil, que a gente sabe que é difícil, né? É assim, e aí eu aproveito para entrar, né? É, é, Dentro dessa realidade, quais são os desafios que você identifica quando você analisa, né, as dinâmicas sociais que afetam a comunidade e como que você acredita que a ciência pode ajudar a superar? Essa pergunta ela é fundamental porque, em alguma medida, ela nos diz, essa reflexão, ela nos impulsiona a pensar sobre novos caminhos de luta, inclusive, né? A gente vive numa sociedade hoje que tem uma dicotomia muito intensa e muito grave. É uma sociedade profundamente informacionalizada, profundamente tecnológica, mas que de 2016 para cá tem experimentado numa intensidade nunca antes vista o fenômeno desinformacional, que se materializa no cotidiano das pessoas por aquilo que a gente tem chamado de fake news. Nessa perspectiva, eu penso que existe uma agenda de pesquisa para entender as práticas desinformacionais, por exemplo, direcionadas à comunidade LGBTQIA+. A gente tem visto muito frequentemente essa comunidade ser alvo, né, de discursos de ódio e ser alvo de conteúdos desinformacionais que escorrem de forma viral e atingem uma massa muito grande de pessoas. Por outro lado, e ainda no campo da ciência da informação, a gente também tem visto uma série de ataques, né, aos direitos constituídos, a ampliação que já foi possível fazer para garantir a dignidade das pessoas LGBTQIA+, em alguns lugares do país, a gente tem visto nos últimos anos o aumento na violência contra corpos LGBTQIA+, sobretudo corpos trans. Então, eu penso que, do ponto de vista científico, também se abre uma outra pauta, uma outra janela de pesquisa científica para se garantir que dados e informações sobre as camadas as diversas camadas da existência das pessoas LGBTQI+, sejam produzidas, sejam armazenadas, possam ser
transformadas em conteúdo, inclusive para viabilizar políticas de informação, para viabilizar políticas públicas de um modo geral, políticas que possam consolidar os direitos igualitários já alcançados, mas que, por outro lado, também possa ampliar a luta por direitos para as pessoas LGBTQIA+. Sobretudo, políticas que garantam que as pessoas LGBTQI+, permaneçam vivas e que elas atuem com dignidade, com liberdade e confortáveis em si mesma, onde elas quiserem atuar. Eu concordo contigo em grau, número e gênero. E eu agora vou passar a palavra de pergunta para você. Poliana, você tem uma experiência intrafamiliar, né? A gente diz que uma pessoa LGBT ela gera uma família LGBT. Essa família ela pode assumir-se LGBT, ela pode ser anti-LGBT-fóbica ou não, ela pode produzir sofrimentos para a pessoa LGBTQIA+. Mas você tem a experiência na sua pele de ser mãe de uma pessoa LGBTQIA+. E essa descoberta e lidar com a sua filha, como influencia e como muda a percepção que você tem sobre a comunidade LGBTQIA+, e sobre as questões LGBTQIA+. Eu não tinha, né, a menor ideia, né? Eu entendia o preconceito ou mentira? Eu achava que eu entendia o preconceito. A Prica, eu te diria que eu sempre soube que ela era homossexual. Então, foi muito mais uma espera dela se identificar, dela se reconhecer, do que meu. Então, quando ela conta, ela tinha 14 para 15 anos, e um grupo de amigos junto, né? Aí eu começo a vivenciar realidades que para mim eram surreais, porque não é isto que define a minha filha. Minha filha é minha filha, sabe? É a Pri, sabe? É estudante de medicina, mãe, eu te amo, sabe? É a melhor parte minha. Só que aí eu comecei a ver que isto era a minha forma de enxergar o mundo. Entretanto, eu descobri uma das maiores dores que uma mãe pode ter. Eu não conseguiria defender a minha filha de pessoas que tinham preconceito. A Priscila, durante um período, ela tinha 2 guarda-roupas. O que ela usava em Brasília e o de menina, quando nós viajávamos para Florianópolis e ela ainda não estava pronta para aquele outro núcleo familiar se mostrar. E essas pequenas coisas, elas me faziam observar o quão difícil aquilo é, né? Se já é difícil para a gente se assumir naturalmente, imagina se nem pode ser assim, se você tem que ter 2 personalidades, você tem que lembrar, você tem que cuidar. E aí eu vi que, que assim, nossa, como isso é difícil, né? E com a Pri eu sempre fiz a questão de dizer te amo. De qualquer forma, eu te amo, eu te aceito, de qualquer forma, né? Mas também acompanhei amigos dela que se mataram, que frequentavam a minha casa, é, acompanhei amigas que foram levadas para culto para tirar o diabo do corpo e levaram surras. Então, eu acompanhei coisas que eu achava que só existia em filme, que não parecia crível, que, sabe? Que em 2000 isso fosse uma realidade, né? E aí eu levanto uma bandeira.
né? Eu levanto uma bandeira. Todo mundo, qualquer um, tem direito à vida. Diz a Constituição lá, nossa, que tem, né? Só que precisa ser mais do que isso. O direito precisa ser real. A gente costuma dizer também que quando uma pessoa LGBTQIA+, ela sai do armário, a sua família também tem que sair do armário, né? Ou pelo menos tem a oportunidade de fazer a experiência de sair do armário. Nessa perspectiva de ir se configurando como uma mãe pela diversidade, como uma profissional pela diversidade, como uma pessoa pró-diversidade, você poderia listar algumas dificuldades que foram marcantes nesse processo, mas que, ao mesmo tempo, foram produzindo experiências que mudaram sua visão sobre inclusão e aceitação? Sim, a Pri estudou num grande colégio de Brasília, católico, de freiras. Certa feita, eu fui chamada ao colégio, porque a Pri estava namorando a filha de uma professora. E a conselheira educacional disse à minha filha que ela deveria entender o fato da mãe não gostar. Essa mãe era uma professora de português, ela entrou em contato com a minha filha pelo Messenger na época. A Priscila, graças a Deus, gravou e eu tive o desprazer de ler. Bom, tu me conhece um pouquinho, né? Tu consegues imaginar o tamanho da minha raiva. Foi tão grande que eu virei para minha mãe: mãe, vai comigo, eu quero manter o ré primário aqui. Fui. E a professora, a orientadora, fez como se nada fosse nada. Mas, mãe, você precisa entender, senão eu não preciso entender. E você não está preparada para lidar com isso. Você tem noção do que você disse para minha filha? Ah, mas não, você não tem como provar. Só que eu tinha as conversas em MSN. E aí, quando eu mostrei, estava feita uma quizumba, né? Pois bem, eu também fui criada, fui educada num colégio católico. E aí fui chamada pela Madre Superiora. Viro novamente para minha mãe e digo: mãe, vai comigo. Chego lá, tá ela com o advogado, porque de fato eu poderia ter processado o colégio, teria ganho, mas isso seria revitimizar minha filha de novo. Uhum, Henry, eu guardo até hoje, um santinho dentro da minha carteira que essa madre me deu, que é aquela oração do meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelo bom caminho. E ela me deu, me dizendo assim: nossa, mãe, eu entendo sua dor. Naquela hora, a minha mãe viu, eu falei: não, agora eu vou falar. Eu falei: faz um favor para mim. Pergunta para mim se eu gosto que minha filha seja homossexual. Ela não entendeu, o advogado ficou com medo. Eu assim: pergunte. Ela assim: você gosta que sua filha seja homossexual? Eu assim: não. Agora faça a pergunta que realmente cabe nesse processo. Por que eu não gosto que minha filha seja homossexual? E ela me perguntou. E eu falei: porque eu não posso proteger ela de pessoas como você. E, salvo o melhor juízo ainda, a Bíblia diz que, você acredita nela, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, sairei daqui, não processei, mas ali, a amplitude do que estava acontecendo nos melhores colégios de Brasília, eu ver, era tão palpável, era tão. Eu não pude proteger a Priscila daquela situação, ela viveu meses sem me contar. E aí eu falei: gente, estamos lascados. Pleno ano 2000 e eu tô tendo uma conversa como essa. E a partir daquele momento,
Eu decidi assim, isso precisa ser dito. Aquilo que não se fala é como se não existisse. Existe. O preconceito existe. As pessoas são mortas, as pessoas são levadas a se matar. O instinto mais básico do ser humano é o de sobrevivência. A dor de alguém que se mata não dá para descrever. Então, assim, isso me marcou de um jeito que não tem como dissociar de mim. Eu sou LGBTQIA+. Não tem, isso está em mim, eu levo isso em mim. Eu acho que essa, para mim, é a coisa mais forte desse processo todo. Ter se transformado uma mãe pró-diversidade, uma pessoa que luta pelos direitos das pessoas LGBTQIA+. Pegando esse gancho, eu queria fazer uma pergunta para você sobre, a partir da sua experiência, qual é o papel dos pais e das famílias, né? Das famílias no apoio, nas garantias de bem-estar das pessoas LGBTQIA+. E a pergunta complementar é como é que a ciência pode contribuir nesse processo? E, para mim, a pessoa não é LGBTQIA+. Ela é uma pessoa. A minha filha é uma pessoa. Ponto. Como os pais podem contribuir? Amando. Por amor, não entenda-se ser permissivo, não tendo ciência de uma realidade e trabalhando dentro dessa realidade. Dentro da revista Ciência da Informação, a gente vai fazendo muita pesquisa e como tem pouca pesquisa sobre o tema, né? E claro, muitos pouco fundamentado, porque, óbvio, eu tenho pouca bibliografia para fundamentar isso, você tem muita fonte oral, então, assim, eu acho que a ciência precisa abrir mão da demagogia e ser uma ciência ampla, uma ciência para todo mundo. Se é uma parte da sociedade que sofre e que precisa de apoio, né? Se é uma parte da sociedade que precisa que leis sejam feitas a partir de fundamentos, a ciência tem que fazer parte disso. Senão a gente vai ter essas leis absurdas que a gente tem, que, na verdade, elas são oba-oba, porque na prática elas não funcionam. Então, para mim, esse é o papel da ciência. O papel da ciência é mostrar a verdade. Ó, é isso aqui. Então, eu acho isso LGBTQIA+, e em todas as minorias. Claro que para mim é mais emocional falar, porque aí vem um monte de histórias da Pri. Mas eu tenho certeza que para você também vem um monte de histórias, mas a ciência é crucial nisso. É a minha opinião. É verdade, a ciência pode contribuir, né, sobretudo na redução das práticas de preconceito contra todas as pessoas que, de alguma forma, elas são atravessadas por algum tipo de opressão, de preconceito, pelo racismo, pela misoginia, pelo machismo, pela LGBTfobia, pelo capacitismo, pela xenofobia, enfim, e outros campos de opressão às pessoas a partir disso, daquilo que se constitui como diferença. Penso que esse momento, né, onde a gente consegue humanizar um pouco mais a atividade científica, de extrema relevância para quem vai nos assistir. Eu acho que, às vezes, basta
Você não está só. Às vezes basta um ombro e às vezes basta um ouvido. Uma coisa eu tenho certeza, não estão só, né? Henrique, eu queria te agradecer, porque bater papo contigo é a melhor coisa que tem no mundo. É, muito obrigada pelo tema. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.